você aqui no canal do Portal Revoluta. Esse é o programa literário Eu Que Fiz. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro do que rola aqui no Portal Revoluta, tá bom? Bom, chegamos ao episódio 18 da terceira temporada do Eu Que Fiz e a convidada desse episódio é a Rosângela Vieira Rocha. Bom, quem é a Rosângela? A Rosângela ela é mineira, ela nasceu na cidade de Inhapim e mudou-se para Brasília em 1968. Ela é jornalista, escritora, professora aposentada do Departamento de Jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, é advogada e mestre em Comunicação Social pela ECA da USP. Ela tem 14 livros publicados, assina uma coluna de crônicas na revista literária digital Germina, intitulada Com Luvas de Pelica, além de colaborações na Ruído Manifesto e revista Ser Mulher Arte. Ela é militante do movimento Mulherio das Letras desde sua criação e o livro que ela vai apresentar hoje está concorrendo à 6ª edição do concurso cultural Prêmio Kindle da Amazon, né? É o Prêmio Kindle de Literatura. Ufa, né? Inquieta demais e vive produzindo em favor da arte e da cultura. Isso é muito legal. Bom, ela vai apresentar nesse episódio o livro Invisíveis Olhos Violeta, onde ela fala sobre relacionamentos entre homens e mulheres da terceira idade, a partir da ótica da personagem Cibele, que é uma mulher emancipada, independente, mas que passa por muitos percalços. Bom, eu não vou dar spoiler, mas pelo que a Rosângela fala, tem muito humor no livro e fala de um assunto super importante, né, e relevante, que é observar aí as relações interpessoais, as relações amorosas na terceira idade. Então, fique agora com o episódio 18 da temporada 3 do Eu Que Fiz, com Rosângela Vieira Rocha, falando do livro Invisíveis Olhos Violeta. Invisíveis Olhos Violeta é um romance sobre as relações afetivas na terceira idade, vistas do ponto de vista feminino. Porque é muito interessante isso, claro que a vivência do amor é sempre difícil, mas ocorrem certas peculiaridades nessas faixas etárias, quer dizer, nas relações que se estabelecem entre velhos, digamos assim, né? São outras prioridades. Já não se pensa mais na formação de uma família, né? As pessoas já tiveram suas famílias. É um contingente de divorciados, solteiros, viúvos, e que estão à procura, aí sim, aí as procuras variam, né? Aos que querem relacionamentos sérios, que não querem relacionamentos sérios, que querem relações mais casuais. Mas a personagem principal do romance, a Cibele, ela deseja, sim, um relacionamento sério. Quando eu digo relacionamento sério, eu não me refiro especificamente a casamento, mas falo de uma relação de comprometimento e de sentimentos, né? E aí é que está o nó da questão, porque ela, a Cibele, é uma mulher emancipada, independente, que tem vida própria, que tem ideias próprias, uma mulher muito inteligente, uma advogada, e essas tentativas, então ela começa a buscar, ela é divorciada, como é que ela vai fazer isso? Então ela entra em sites de namoro, sites de relacionamento, né, para conhecer pessoas, e o livro, como há muitos casos, assim, com muitas frustrações, decepções e desencontros, o tom que eu encontrei, que a narradora utiliza no texto, no livro, é um tom muito bem-humorado. Eu uso muito o senso de humor para que seja um livro engraçado, ainda que sério, e faça refletir sobre essas questões. A Cibele tem na faixa de 60, entre 60 e 70, talvez 70 anos, e
é uma mulher muito interessante, né? E com uma autoestima muito boa, quer dizer, uma autoconfiança muito boa. Então, e ela entra em várias dessas histórias, ou tenta entrar, e o livro, então, mostra como é que isso funciona, ou não funciona, né? Onde é que estão os nós, digamos assim. E isso, claro que é contextualizado no Brasil, né? Um país onde o machismo é estrutural. Então a Cibele se depara muito com situações claramente assim, machistas, e ela de machista não tem nada, né? Então o que eu procurei, porque eu nunca tinha visto um livro assim, o que eu procurei foi mostrar como é que isso é um livro muito contemporâneo também, são histórias muito atuais, né, do Brasil de hoje, e como é que isso funciona, ou pelo menos funciona do ponto de vista da Cibele, do ponto de vista das mulheres, porque a Cibele ela interage com outras mulheres, né, no decorrer da história. Eu não gosto dessa expressão, empoderada, eu não utilizo isso. Mas para ficar assim, uma linguagem mais comum, digamos, né, que é uma palavra já tão utilizada, ela é o que se pode chamar de mulher empoderada. Então, isso é muito curioso, porque ao mesmo tempo em que dificulta a vida dela, porque a maioria dos prováveis candidatos não está à altura dela, também facilita pela capacidade que ela tem de observação, de compreensão e também pelo seu incrível senso de humor. Então, é sobre isso o livro, né? É claro que o final não se conta, né, como é que essa caminhada da Cibele, mas que vai aos tropeções, aos trancos e barrancos, com muitas decepções e muitas gargalhadas também. É exatamente esse o tema do livro. Há muito tempo eu venho pensando sobre esse tema, com o qual eu tenho uma relação muito próxima, né, assim, pessoal. Eu sou viúva e não apenas por isso, mas por uma questão mesmo de empatia, né? A palavra, eu acho, que comanda o trabalho do escritor é a empatia, mas de ver assim, a quantidade de desacertos existentes no dia a dia dessa... Eu nem falo de, propriamente, às vezes nem é relação amorosa, mas de interações com o sexo masculino. Então, é uma ideia que vem... a vida toda eu percebi isso. E agora, claro que de uma maneira mais visceral, né? É evidente. Então, outra coisa também é que eu vejo pouquíssimos livros, tem poucas obras literárias a respeito desse assunto, ou com personagens com esse tipo de problema. Eu acho que a tendência é isso ir aumentando, né? Mas no momento ainda temos muito poucas obras. Quanto à escolha do título, foi bastante interessante, assim, porque eu, quando começo a escrever, eu já tenho o título dos meus livros. Quando eu salvo o arquivo, eu já salvo no título definitivo, porque antes eu faço uma lista, né, de todas as ideias que vão me ocorrendo, e escolho um, e fica aquele um. Eu não sei escrever se não tiver o título. É o título, para mim, que norteia. É uma ideia anterior, né? E a história. E eu trabalhei muito, porque eu fui professora do curso de jornalismo, né? E dava uma disciplina chamada, uma das disciplinas, oficinas de narrativas, oficinas de textos. Então eu trabalhei muito com meus alunos a questão de título, né? Em jornalismo mesmo, e com isso eu fui adquirindo muita prática, né? E, modéstia à parte, as pessoas dizem que os títulos dos meus livros são muito bonitos. Eu gosto muito de título. E para mim nunca foi problema, assim. Agora, quando eu salvo a primeira página do livro, eu já salvo no título definitivo, quando eu salvo o arquivo.
Em tempos de perpetuação da juventude, né? Vamos dizer, numa sociedade como a nossa, realmente não é, assim, muito simples essa questão do amor na terceira idade, né? O preconceito é muito grande contra as idosas e é uma concorrência, digamos assim, desleal. Quando eu estou falando de concorrência, eu estou me atendo mais a essa questão das relações ou das interações por meio das redes sociais, sites de relacionamento, etc. Porque nenhum desses sites, mesmo aqueles que são, em princípio, destinados a pessoas da terceira idade, digamos assim, mas é claro que não se pode proibir a presença, o uso, né, de mulheres mais novas. Então, o que ocorre? Quer dizer, é uma concorrência que é muito desleal. E a gente chega um pouco naquela questão difícil, né? E aquela questão popular, aquela frase chula, vou trocar uma mulher de 70 por duas de 35, mas na realidade é muito isso que ocorre. Quer dizer, é incrível pensar, mas as mentes, ou os perfis, digamos assim, dos homens brasileiros, não de todos naturalmente, mas de um grande contingente, continua dessa maneira. Em relação a essas dificuldades, né, que as mulheres idosas encontram, elas são de toda ordem, porque não se trata apenas, quer dizer, dos parceiros ou dos prováveis parceiros. Há também as famílias, né, dessas mulheres. Há filhos muito ciumentos, que tentam controlar suas mães, as relações, interações de suas mães. É estranho, é como se a velha voltasse a ser menina, de certo modo, em relação, diante dos olhos de suas famílias, né? Causa sempre um certo, como direi, às vezes, não é sempre, mas um mal-estar, um desconforto, junto aos familiares, essa questão do namoro das mulheres. Sempre tem um riso, assim, uma coisa meio condescendente, meio feito de brincadeirinha, mas que é sério, do tipo, a vovó resolveu namorar, minha tia, isso, em geral, assim, se tratando de tias-avós, né? Minha tia agora está namorando, mas tem sempre um pouco de troça, tem sempre um pouco de galhofa, é dessa maneira que é visto. Não é algo natural, algo comum, corrente, como o namoro ou relacionamento de jovens. Não é assim que é visto. É sempre como uma curiosidade, como algo diferente, quer dizer, algo que sai da norma, algo que transgride. É muito curioso ver isso. Tem ainda uma conotação de bizarrice, como se fosse assim, essa mulher é excêntrica. Quer dizer, excêntrica por quê? Excêntrica porque quer interagir com homens? É estranho, né? Pensar nisso. Bem, é complicado, sim, abordar a fragilidade masculina diante de mulheres como Cibele, né? Por quê? Porque a Cibele é uma mulher muito independente, uma mulher financeiramente, com uma situação financeira sólida, né? Uma mulher que se deu muito bem na carreira, uma advogada de sucesso, uma mulher de grande autoconfiança e culta, né? Poliglota, muito antenada com os problemas de seu tempo. Então a Cibele, na verdade, a Cibele assusta, a Cibele causa medo. Essa é a questão. Claro que ela não causa medo em todos os homens, mas eu acho que a gente pode dizer que ela causa medo na maioria dos homens dessa faixa etária. Eu não sei como seria, porque o tema do livro, né, são homens e mulheres de faixa etária acima de 60 anos. Esse é o tema. Bem, são várias questões, né, que o livro aborda.
em termos de tentativas dessas interações, porque aborda problemas de segurança, né? A preocupação que essas mulheres têm com a questão da segurança, com o problema da nossa proteção na internet, né? Em relação a fotografias, etc., vídeos, de segurança para os encontros, né? Há aquelas normas, vamos para lugares públicos, etc., e se morarem na mesma cidade, o que é uma raridade. Em geral, essas relações são virtuais, ou pelo menos assim se iniciam, e problemas éticos. Por quê? Porque há muita mentira, é muito difícil comprovar a identidade dessas pessoas, das pessoas, né, de modo geral, não só a identidade, como a idoneidade, né, os valores. Então, assim, se exige, a pessoa faz um verdadeiro rastreamento na internet, pelo menos a Cibele faz no livro, para buscar dados e informações a respeito desses homens com os quais ela interage. Saber se quem falou que chamava José chamava mesmo, o que sempre resta uma dúvida, né? A internet pode muito, mas não pode tudo. Eu iniciei o processo de pesquisa para o livro, me inscrevendo em alguns sites de relacionamento, né? Primeiro eu fiz uma seleção dos que me interessavam, dos que não interessavam a mim como pessoa humana, mas que teriam alguma relação com o perfil da minha personagem. Então eu entrei em alguns desses sites, né? Não me parece correto citar nomes, e fiquei o tempo suficiente para ter uma ideia de como é que essas interações se desenvolvem, porque eu não tinha antes uma prática sobre esse assunto, né? E não é que eles sejam ruins ou bons, apenas eu fiquei o tempo suficiente para fazer minha pesquisa, porque para mim, assim como pessoa, eles não interessam, né? Eu acho que cada um tem seu perfil, sua personalidade, seu temperamento, mas foi muito interessante essa vivência, muito interessante mesmo. Quanto aos estudos acadêmicos, digamos assim, ao material impresso, né? Que eu li bastante também, foi fundamental para mim a orientação e a ajuda da pesquisadora Euridice Figueiredo, né? Que é uma grande especialista em literatura de autoria feminina e também em questões de gênero. Então, ela me sugeriu alguns artigos, e eu também procurei, e li vários livros da antropóloga Miriam Goldenberg, né, que é especialista exatamente nesse assunto de velhice, né, beleza na velhice, relações na velhice e de velhice das mulheres, né, de velhice feminina. Então, assim, eu considero o livro um livro feminista. Agora, feminista com muito humor e, assim, com muita alegria. Eu fiz questão disso, eu queria uma obra que fizesse refletir, mas que também fizesse rir. Bem, eu creio que eu levei uns 3 anos, assim, pensando sobre esse assunto, embora eu estivesse, inclusive, trabalhando em outros romances, né? Mas sempre pensando, sempre acho que mais de 3 anos, talvez uma década, eu nem sei. Agora, o livro não está, ele está, por enquanto, em e-book, né? Porque ele está concorrendo ao prêmio Kindle. Então, primeiro, ele está lá na Amazon, pode ser adquirido lá. Um minutinho para os comerciais. Mas ele ainda não está impresso em papel. Então é isso. É estranho porque, assim, a ideia, eu não poderia afirmar quando que ela surgiu. O problema eu sei que surgiu durante toda a minha vivência e as minhas interações sentimentais, né? Eu fiquei viúva em 2012 e, a partir daí, eu fiz algumas tentativas de relacionamento, me relacionei com algumas pessoas, mas nada assim que conseguisse ir, enfim, caminhar para alguma coisa mais sólida, né?
Mas não é só por causa de mim, quer dizer, eu e todas as pessoas que me circundam, né? As minhas amigas, o pessoal do meu meio, enfim. Sobre o processo criativo, o que eu tenho a dizer é que foi o livro que eu mais gostei de ter escrito do ponto de vista, assim, lúdico. Foi uma delícia escrever esse livro. Não que os outros não tenham sido, mas ele é um livro... porque os dois anteriores não, mas eu tenho 6 romances, né? E os anteriores, O Indizível Sentido do Amor, Tem Nenhum Espelho Reflete Seu Rosto, mas O Indizível Sentido do Amor e O Coração Pensa Constantemente são livros sobre o luto. Então, depois de O Coração, que eu publiquei ano passado, pela editora Arribassan, quer dizer, eu queria algo que realmente que eu ficasse relaxada, o que não significa que seja um livro raso, eu espero que não, mas um livro que faça pensar, indagar, refletir, um livro que confunda, né? Mas que confunda com graça. E eu acho que para mim foi foi quase que uma terapia a escrita desse livro. Então para mim foi um processo muito curioso, muito divertido e sobretudo muito saudável depois de 2 romances sobre luto. Consertando uma informação que eu dei anteriormente, quer dizer, eu tenho, na verdade, 7 romances, esse é o 7º, e que eu sempre erro essas contas. Como eu tenho vários livros infantos juvenis, eu às vezes me confundo um pouco nessas contas, quantos são, para qual faixa etária, mas enfim, é o meu 7º romance para o público, digamos, adulto. Como eu já disse, ele está em e-book por enquanto, mas a capa foi feita pelo Luiz Prats, que é um designer que eu gosto muito. Ele é meu sobrinho, meu afilhado de batismo, mas ele tem feito as últimas capas dos meus livros. Ele fez a capa do Nenhum Espelho Reflete Seu Rosto, que eu achei belíssima, é uma das capas que mais me agradam. Depois ele fez também do romance que eu publiquei o ano passado, O Coração Pensa Constantemente. Eu achei ele muito bom capista. E essa capa saiu assim muito rápido, porque ele tem uma característica super interessante. Ele lê o texto todo, é muito sintético, assim, ele pega muito rápido, digamos, o espírito, entre aspas, do livro, e as capas dele dizem exatamente, pelo menos comigo, né? Não sei, nós temos uma grande empatia, exatamente o que eu quis dizer. Ele tem uma facilidade imensa que não é de muitos capistas, eu acho. Eu nasci numa cidade onde não havia biblioteca pública e nem livrarias. E sempre tive muita vontade de ler, assim, e comecei a fazer parte de um grupo eu era uma menina ainda nova, mas me juntei a mocinhas e a moças para conseguirmos livros. Então alguém viajava, ia a Belo Horizonte fazer uma cirurgia, a gente pedia, traga um livro para mim. Agora, as pessoas nem sempre acertavam muito nessa questão do gosto, né? Que era muito difícil. Então a gente lia qualquer coisa. A gente lia de livro bom a bula de remédio. Mas eu dei muita sorte porque um dos primeiros livros que eu li era um livro de adulto. Eu não tinha nem ideia de quem era a autora, né? Que é a Jane Austen, O Orgulho e Preconceito. Não sabia, jamais poderia imaginar que fosse uma das maiores escritoras de língua inglesa do século XIX, né? Aliás, de língua inglesa, eu acho que de todos os séculos. E caiu na minha mão e me deu uma frustração muito grande, porque quando chegou para mim, que era uma das mais novas do grupo, já estava sem o final. Então, o que eu fiz? Logo que eu me mudei para Brasília, eu vim para cá com 14 anos, né? Saindo do interior de Minas, eu comprei 6 exemplares de Orgulho e Preconceito, que, claro, é o meu livro de cabeceira, como não poderia deixar de ser, né? Eu me considero, assim, uma leitora, como leitora, eu sou o que se pode chamar de leitora heterodoxa.
eu não sigo aquela norma de que comecei a ler um livro, eu tenho que terminar. De modo algum. Eu só continuo lendo, eu leio até o 3º capítulo, se eu não achar bom eu largo. Ou muitas vezes eu nunca mais pego naquele livro, ou de outras vezes eu pego em outro momento da vida e gosto. Porque eu acho que a literatura tem muito a ver, aquele livro específico tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Então, eu não tenho assim uma norma quanto a isso, não me sinto obrigada a terminar livro nenhum, eu não tenho isso. Eu acho que a vida é curta demais, existem livros demais, assim, são muitas bibliotecas, tem muito livro bom. Então, se a gente não gostou, a gente parte para outro e sem problema nenhum. E se alguém começa um livro da minha autoria e não gosta e para, eu também acho super natural. Então, assim, não tem problema nenhum em relação a isso, né? Há alguns livros que eu releio, sim, né? De modo geral, são autoras inglesas. Eu gosto muito da literatura inglesa. E gosto demais também, releio muito a poeta, né, no caso, não é livro de prosa, a Emily Dickinson. E há autoras assim que estão sempre, eu sempre releio. Eu mesma vendo os meus livros. Os 2 últimos romances eu publiquei pela editora Ribação, de Cajazeiras, Paraíba. E podem ser encontrados no site da editora e é possível contato comigo através do meu e-mail rosavia@uol.com.br. Eu gostaria de indicar 2 escritoras independentes que eu considero maravilhosas, muito ativas no movimento Mulherio das Letras, que são a Nicky Cardeal, que é poeta, uma poeta de primeira linha, que acabou de lançar o livro Costurando Ventanias. São contos e crônicas, Costurando Ventanias, mas ela tem vários livros de poesia. É uma excelente escritora. E a Divanise Carbonieri, também autora independente, professora universitária, que em 2020 foi inclusive o livro dela, Nojo, de contos, foi indicado ao Prêmio Jabuti. Bem, e para terminar a minha participação nesse programa lindo, né, maravilhoso, eu gostaria muito de agradecer a esse convite agradabilíssimo, muito amável, da Deise Santos, que foi muito querida comigo o tempo todo. Eu tive alguns problemas tecnológicos, né? Eu sou muito fraca nessa parte. E também ao meu grande amigo Valdo Lima Trindade, né? O escritor Lima Trindade, que conversou com a Deise a respeito do meu trabalho. Enfim, eu agradeço a todo mundo e agradeço também, claro, aos nossos, a quem está participando aqui, aos nossos telespectadores, né? O pessoal que está nos ouvindo. Muito obrigada. Demais esse olhar, né, da Rosângela Vieira Rocha sobre os relacionamentos na terceira idade, a leveza com que ela fala sobre a pesquisa e o processo de produção do livro, né? Inclusive falando das suas incursões nos sites de relacionamento para poder fazer uma pesquisa e entender um pouco como funciona esse mundo. Muito legal. Se isso não é empoderamento e empatia, eu não sei o que é. Eu achei sensacional esse envolvimento da Rosângela na produção desse livro. Deu vontade de ler e conhecer um pouquinho mais sobre a autora? Eu vou deixar na descrição do vídeo o e-mail da Rosângela Vieira Rocha e também o link da Amazon para você poder ler o livro, já que por enquanto ele só está na esfera virtual, né? Ele é um e-book. Espero que um dia ele se torne um livro físico, mas por enquanto ele é um e-book, tá bom? Então o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E nesse episódio eu vou pegar carona numa coisa que a convidada falou, né? Na verdade, que ela faz parte, né? Que é o coletivo Mulherio das Letras. Bom, o que é o Mulherio das Letras? Ele é um coletivo que reúne mais de 7.000 mulheres, né, entre escritoras, editoras, livreiras, pesquisadoras, enfim, várias mulheres ligadas à cadeia criativa,
né, e produtiva de livros, né, no Brasil e no exterior, a fim de dar visibilidade, questionar e ampliar a participação das mulheres no cenário literário. Bacana, né? Esse coletivo ele começou em 2017 com uma página no Facebook, articulada pela escritora Maria Valéria Rezende, né? E a partir daí, mulheres do Brasil e do exterior, né? Existem no coletivo mulheres da Europa e dos Estados Unidos. Além disso, está espalhado pelo Brasil, né? No Nordeste, Sul, Sudeste. Tem mulheres da Bahia, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco. Então, assim, tem mulheres em todos os lugares participando dessa movida em nome do mercado literário e do mundo literário. Bacana demais, né? Eu vou deixar aqui na tela o Instagram do Mulherio das Letras e lá na descrição do vídeo, no texto, vão ter os links do Facebook e do Instagram para você poder acompanhar e conhecer um pouco mais desse trabalho. Inclusive, as autoras que a Rosângela indicou aqui são do Mulherio das Letras. Legal demais, né? Bom, é isso. E você, tem alguma dica para poder dar para eu que fiz aí, de alguém que tem alguma movida no mundo da literatura, seja alguém que tenha uma biblioteca comunitária, alguém que faça um trabalho de contação de histórias, uma editora que está aí começando, manda para mim aqui, ó, no euquefiz@revoluta.com, e quem sabe a sua dica venha parar aqui no final de algum episódio do Eu Que Fiz. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que está sempre aqui no canal assistindo aos vídeos do Eu Que Fiz. A gente está chegando no final da 3ª temporada, faltam 2 episódios. E agradeço a quem se inscreveu. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor, dá um joinha aí também. E compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas conheçam esse trabalho aí que tem como objetivo falar sobre literatura e exaltar essa arte tão importante, né? Bom, como eu sempre digo, só a arte salva. Eu te convido a abrir um livro para conhecer outros mundos e outros universos sem sair de casa. E é isso. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau!